Olá, pessoal. Eu vou começar o assunto de física experimental, aquela parte teórica que eu falei para vocês que é importante, associada a medidas e algarismos significativos. Então, essa parte é importante porque, como a gente vai tratar de medidas reais, os números fazem parte dessa resposta, né? Parece óbvio. Mas muitas das contas que a gente vai fazer em física geral não necessitam o uso de números. Só necessita que a gente compreenda o seu comportamento. Para isso a gente não precisa saber um valor pontual, que é dado por um número. Então a física geral trata mais de funções do que de respostas numéricas. Aqui não, tá? Aqui a gente tem que saber lidar com as medidas que fazemos, entender sua natureza e como elas devem ser trabalhadas, como fazer as operações, meio ensino fundamental mesmo, mas com muito mais detalhe, ok? Novamente, devido à natureza do objeto que você está medindo ou do instrumento de medida que você está utilizando, tá? Então, o começo da apostila fala um pouco sobre o método científico, que a gente já conversou na aula de física geral, né? Que tem tudo a ver com o ato de observar, de criar uma hipótese, de testar e fazer que os pares testem também, e eventualmente então fechar uma teoria sobre esse trabalho, né, que você eventualmente fez. Durante todo esse processo, nós estaremos lidando com coisas que existem no mundo real, e essas coisas são medidas devido a grandezas físicas. Por grandezas físicas, entendam aquilo que vocês já estão acostumados, né? Se vocês vão medir o tempo, vocês não vão medir o tempo em metros, em quilogramas. Vocês vão medir em alguma unidade que represente ideias de tempo, ou seja, segundo, horas. E a partir do momento que elas estão falando sobre o mesmo elemento da realidade, no caso aqui o tempo, elas se relacionam de alguma forma. Então a gente aqui no curso também vai aprender a fazer essas conversões e técnicas para que essa conversão fique simplificada. Talvez vocês possam pensar que isso é simples e de certa forma mas tem os seus nuances, certo? Lidar às vezes com determinadas conversões pode confundir um pouco. Falando assim, o processo é simples, né? Sim. Se eu vou converter, por exemplo, de metros para quilômetros, eu tenho que, de alguma forma, só deslocar a vírgula do meu número. Mas nem sempre é uma conversão tão simples assim. Às vezes eu estou convertendo de sistemas de medidas diferentes. Às vezes eu estou convertendo de quilômetros para metros, ok, mas quilômetros quadrados e metros quadrados, o que já vai mudar os números que eu estarei utilizando, entre várias outras situações, tá, pessoal? Às vezes eu recebo uma medida e eu preciso só de ver a quantidade de números que essa medida me é apresentada, eu consigo, e às vezes é necessário, devido à questão que está sendo pedida, saber de qual é a ordem de precisão desse instrumento. E eu consigo tirar isso apenas de observar a quantidade de algarismos dessa minha medida. Então, a teoria de medidas e algarismos ela é bem poderosa, tá, pessoal? E extremamente útil. Também em física geral. Caso em algum problema seja pedido para você dar com graus de precisão a sua resposta. Ok? Normalmente a gente nem pensa muito nisso no ensino médio, né? Mas vai que alguma questão de física geral, algumas do livro que eu passei para vocês levam isso em conta. Peça que a resposta seja dada só até a segunda casa decimal. Quando eles pedem isso, normalmente tem um motivo. E o motivo é a quantidade de algarismos das
informações do enunciado me implicam que a minha resposta final só tenha 2 algarismos. E a gente vai ver o porquê disso. Novamente, devido à estrutura da medida que eu obtive, que está associada tanto com o que eu estou medindo, como com o instrumento de medida. Okay? Então, depois dessa breve introdução, a apostila que ela fala um pouco sobre unidades, né? E aqui sobre uma medida de peso, quer dizer, de massa, que é o que vocês vão, uma das medidas que vocês vão mais fazer, né? Que é onde vocês medem a massa aqui em gramas, né, pessoal? Acredito que agora na graduação vocês já não têm a dificuldade de saber que massa que é medida em gramas e não o peso, né? O peso é uma força e por ser uma força é medida em newtons. Ok? Então, aqui ele está dando uma ideia geral sobre a discrepância de algumas medidas, né? Por exemplo, se eu for medir em metros alguma coisa de escala atômica, eu vou ter que falar na ordem de 10 na menos 10 metros. Então, o que os cientistas fazem, né, nesse tipo de situação? Eles pensam assim, poxa, eu não quero ficar falando 10 na menos 10 metros o tempo todo. Então eu vou criar uma unidade melhor vinculada ao tamanho das escalas atômicas, que é algo bem pequeno. Então aí que eles criaram o Angstrom, que já é o metro dividido por 10 bilhões, né? Porque 10 na menos 10 é dividido por 10 elevado a menos 10 é dividido por 10 bilhões, se eu não estou enganado. Ok? Então, isso é interessante. Vejam que as unidades que a gente usa, elas estão vinculadas ao tamanho, ou a ordem de, melhor dizendo, a ordem de grandeza do meu experimento. Ou daquilo que estou tratando mesmo. Por exemplo, eu posso dizer a minha idade em segundos, mas não é interessante, porque não é o número que eu estou vamos dizer assim, acostumado a lidar. Eu estou muito mais acostumado a lidar com o número 22, 23, do que com o número 1.255.700, que é a quantidade de segundos, né? Uma quantidade razoável de segundos da nossa vida. Então é melhor lidar com números que estejam ali no meio termo. Eu poderia dar minha idade em séculos também, ou em milênios. Só que seria um número com uma escala tão pequena, 0,0003 séculos, sei lá, alguma coisa do gênero, que não faria sentido. Então, novamente, os números que usamos para dar nessas medidas têm essa questão de comodidade também. Okay? Por mais que na ciência, no geral, a gente acaba, no geral, né, a gente acabe sempre convertendo em metros, ou no caso, segundos, etc. Mas eu, por exemplo, sou da astrofísica. Na astrofísica, às vezes a gente mede a distância entre corpos celestes em horas. É umas unidades bem esquisitas mesmo. Mas é necessário para uma série de simplificações que acontecem. Então, bem, isso é papo para outro momento. Beleza? Então, quando a gente vai fazer uma medida, pessoal, a gente tem que levar em conta que todas as medidas não são precisas, né? Isso aí vem desde a Grécia, aquele papo que eu falei para vocês lá do filósofo que queria chegar num determinado lugar, ele vai andando de metade em metade. A gente nunca consegue uma precisão perfeita. Aqui no caso, esse erro ele vai estar associado por várias questões, mas em especial associado com o instrumento de medida e o processo de medição também. Okay? Existem alguns artigos aí sobre massa de estrelas, novamente a minha área, e ali a gente vê que a barra de erro do problema ela é maior que a distância
entre 2 pontos ali do meu gráfico, o que é um erro gigantesco. Então não é uma medida muito confiável, sabe? A gente vai lidar com esses elementos interessantes aí de desvio padrão, média, distância entre quartis, etc., num outro momento da nossa disciplina. E também vocês vão ver isso em estatística. Mas é só para vocês saberem que não é porque uma medida foi feita, uma teoria científica foi feita com vários estudos, etc., e chegou numa conclusão que aquela conclusão está certa. Existe um erro. E esse erro está associado matematicamente, algebricamente, esse ΔM aqui, esse para mais ou para menos, que a gente está acostumado de ouvir na eleição dos boçais, né? Então, este erro, no caso ali da pesquisa, né, de eleição, ela está associada com o método da pesquisa. Vocês podem lembrar, né, em alguma eleição que vocês acompanharam, que algumas pesquisas têm um erro maior do que outras, porque o método utilizado foi diferente. Muito bem. Aqui a gente vai utilizar instrumentos diferentes para medir. Eu vou medir um comprimento, mas eu posso medir um comprimento com vários instrumentos diferentes. Uma régua quilometrada, uma régua metrada, ou uma régua milimetrada, um paquímetro. Então, instrumentos que carregam em si precisões diferentes. Ok? Então, aqui no exemplo, ele nos diz que por inúmeras causas, ou seja, às vezes o cara que está medindo tem Parkinson, sei lá, ou qualquer outra doença que faz ele ter alguma tremedeira maior, ok? Então, ou o cara não tem, vamos dizer assim, conhecimento da área, ele acabou, ou como vocês, acabaram de entrar na faculdade e estão começando a lidar vão começar a lidar com esses instrumentos, etc. Então vocês estão aprendendo agora, uma medida feita por vocês não vai ter a mesma precisão de alguém que já tem experiência. Então aqui o erro, por vários motivos, já é tabelado de 0,04 gramas. Então, ao dar um valor, ao obter um valor, a gente coloca esse erro ao lado. Beleza. O que ocorre também, e isso é extremamente importante, principalmente quando a gente for fazer operações entenda a multiplicação, soma, subtração, potência, associado a medidas, né? Medidas feitas em laboratório mesmo. Essas operações, elas vão associar medidas diferentes. Por exemplo, se eu quiser saber qual é a área de uma placa de aço, eu não posso medir, não existe como eu medir a área em si. Eu tenho que medir o comprimento de uma base e o comprimento de uma altura. E eu sei que a operação para calcular a área vai ser essa multiplicação. Só que essas medidas que eu fiz, elas têm um grau de precisão. Então a minha resposta vai ter que estar alinhada com esse grau de precisão. Vamos ver aqui na prática. Eles mediram uma parede que tem essa quantidade de largura e essa quantidade de altura. A precisão do meu instrumento me deu esses dois algarismos aqui. Okay? Provavelmente era uma régua metrada. Isso, claro, a gente vai ver à frente. Eu estou dando um spoiler aqui. Então eu tive dois algarismos nessa minha medida de largura e dois na de altura. A hora que eu faço a multiplicação, a calculadora me dá esse resultado. Mas a calculadora não sabe que eu estou qual é o instrumento que eu estou utilizando para resolver a conta. Então eu, como ser pensante, vou ter que olhar para a minha resposta e pensar, poxa, os meus instrumentos me deram dois algarismos de precisão. A minha resposta não pode ter mais do que dois algarismos de precisão. Por isso que a resposta ficou 11 metros quadrados. Essa é a forma mais precisa de eu dar a resposta. Aqui fica claro não só o tamanho aproximado da área dessa parede, mas também o grau de precisão com que essa medida foi feita. Eu não tenho uma precisão de centímetros. Então eu não posso colocar esse valor aqui depois da vírgula, que seria no caso centímetros quadrados. Eu não tenho essa precisão. Ok? Pessoal, só lembrando que essa apostila está no sistema para vocês, tá?
Então vocês têm que ler ela, tentar fazer os exercícios. É importante. Vocês têm bastante tempo, né? Não precisam se deslocar para a faculdade e tal, não precisa comer, a mamãe faz a comida para vocês. Então, neste ponto assim, eu sei que por um lado é chato, vocês não ter a orientação dos professores, mas por outro lado vocês vão desenvolver o autodidatismo de vocês, o que é muito importante numa curso de graduação. Graduação não é que nem ensino médio, né, gente? Que o professor pega pela mão ali, se o professor for grosso, vocês reclamam. Aqui a gente tem que, né, ser mais adulto. E adulto, né, demanda responsabilidade. A responsabilidade de aprender sozinho em alguns momentos. Mas claro, eu tô aqui para dar aquela ajuda para vocês, até porque eu sou pago para isso. Beleza? Então, aqui a gente está medindo o tamanho desse risco preto. Ok? Perceba que esse risco preto ele tem o mesmo comprimento. Né? Eu consigo observar esse comprimento aqui. É pelo tamanho, né? Consigo ver aqui. Só que ele está sendo medido ao mesmo tempo por 3 instrumentos diferentes. São réguas, mas tem precisões diferentes. Então, o que acontece? Na primeira régua, se eu for dar o tamanho... Por primeira régua, entende essa aqui de cima. Vamos dar o mouse. Se eu for dar o tamanho aqui, eu vou ter que dizer o seguinte, que esse comprimento ele é 1. 1 eu tenho certeza que ele tem de tamanho. Né? Se isso aqui é uma régua, por exemplo, acredito que isso seja uma régua decimetrada aqui, se essa aqui é centimetrada e essa aqui é milimetrada. Okay? Então, decimetrada, centimetrada e milimetrada. Então, ele tem 1 decímetro. Isso eu tenho certeza. Porque passou do 1 aqui, tá vendo? Passou do 1, tenho certeza que é 1 centímetro. Muito bem. Então, vou fazer um teste aqui. Acho que meu teste não deu certo. Queria escrever um negócio, né? Não vai. Que pena. Tem que aprender a fazer isso aqui. Ah, talvez com isso aqui. Adicionar assinatura. Eita, não. Tá, que pena. Eu queria escrever umas coisas aqui, mas... tô meio velho, não sei usar essas coisas no PDF. Então, eventualmente, eu aprendo e... mostro pra vocês aí. Mas a coisa é, aqui nesse ponto tem 1 decímetro. Esse comprimentinho preto aí, esse risco preto, ele tem 1 decímetro. Mas eu não preciso dizer que ele tem 1 decímetro apenas. Na verdade, eu tenho que dizer que ele tem 1, alguma coisa. Eu sou obrigado a chutar um valor. Ok? Eu tenho que chutar um valorzinho. Eu vou tentar passar para o Paint aqui. Acho que agora está aparecendo o Paint para vocês. No Paint eu consigo fazer algumas edições. Muito bem. Então aqui, vou fazer de vermelho. Eu posso dizer que ele tem então 1, eu vou dizer que é 1,1 decímetro. Veja, este aqui é o que eu chamo de algarismo preciso, né? Algarismo, tem um nome para ele, deixa eu ver aqui na apostila. Quero dizer o nome certinho. Bem, eu vou dizer, como a apostila não está colaborando comigo, eu vou dizer que esse termo aqui em azul, ele é o algarismo... que droga, né? Vamos chamar de preciso. E esse que eu chutei aqui, eu chamo de duvidoso. Ele é duvidoso porque eu não tenho certeza do valor dele. Eu não sei se é 1, se é 2, mas me parece que é 1. Então eu chutei 1.
ok? Então é 1,1 decímetro. Muito bem. Agora vamos pegar a régua centimetrada aqui embaixo. Novamente, o mesmo comprimento. Só que por eu ter uma precisão maior, eu vou ter mais algarismos na minha medida. Vou aumentar um pouco para a esquerda aqui para não ficar feio do jeito que está. Então, aqui, o referente a essa medida, o que eu vou ter, né? Bem, é 11. Então eu tenho certeza do 11. Só que como tem um pouquinho aqui que está entre o 11 e o 12, eu tenho que chutar quanto é esse pouquinho. Eu vou chutar que é 2, ok? Então esse é o de certeza, mas esse aqui é o duvidoso. Muito bem. Agora, eu acabei não colocando a unidade, mas vocês têm que saber que aqui é centímetro, tá? Aqui é uma régua centimetrada. Então faz sentido, né? 1,1 decímetros está perto de 11,2 centímetros. Agora, se eu pegar uma régua milimetrada, minha precisão aumentou muito mais. Novamente, mesmo comprimento, mas agora ele está por aqui, ó. Então daqui eu tenho 101, 2, 3 de certeza. Porque tem 3 risquinhos aqui, né, até o vermelho. Então eu tenho 103 de certeza. Eu vou colocar uma vírgula e vou chutar um valor. Como o meu risco vermelho está bem perto do 3, eu vou chutar um 103,1 aqui, milímetros. Então, novamente, né? Esse é o de certeza e esse é o duvidoso. Ok? Então, pessoal, é assim que a gente lida com medidas, tá? Tem que sempre se ater ao que está certo e ao que é duvidoso. Mas a gente tem que levar em conta também que... Poxa, não está aparecendo mais a apostila aqui. A gente tem que levar em conta que instrumentos diferentes nos dão medidas diferentes e as unidades que a gente está usando também tem alguma relação com o formato da nossa medida. Porque perceba, se eu for dar uma medida de que eu tirei de uma régua decimetrada, significa que eu vou ter um número só depois da vírgula, se eu mostrar essa minha medida em decímetros. Mas se por acaso eu fazer uma conversão dessa minha medida em centímetros, eu vou ter uma outra quantidade de valores depois da vírgula. Então o grande lance é esse. Uma dica para saber de qual instrumento a gente está tirando esses dados é o seguinte: se ele tem um número só depois da vírgula, significa que a unidade do instrumento é a unidade de precisão. A unidade da medida é a unidade de precisão do instrumento. Então, né, novamente, olhem o caso do centímetro. Foi um algarismo depois da vírgula, ou 2. Como a minha medida está em centímetro e eu tenho um algarismo depois da vírgula, significa então que o instrumento de medida é uma régua centimetrada. E o mesmo para milímetro ali, né, pessoal? Agora, sobre a quantidade de algarismos significativos. Perceba, quanto maior a precisão do meu instrumento, mais algarismos significativos. A medida em decímetro tem 2 algarismos só, o 1 antes da vírgula e 1 depois da vírgula. Em centímetro já tem 3. 2 antes da vírgula e 1 depois da vírgula. Para milímetro, 4. Então, quanto eu mais vou aumentando a precisão do meu instrumento, mais algarismos na minha medida. Então, acho que por hoje é isso, tá, pessoal? Eu tenho que ver melhor aqui como é que eu coloco para aparecer o PDF de novo depois que eu tiro. E daí a gente vai conversando sobre isso, tá? Eu vou
avisar para vocês quando a gente tiver a nossa próxima aula e vão pensando novamente nos experimentos e equipes aí, tá bom? Então é isso, um abraço.